Olá, pessoal, bom dia que vem chegando aí. Bom dia, todo mundo. Bom dia. Bom dia, todo mundo. Olá, Elaine, Elisa. Ana Carolina já está aqui. Bom dia a todo mundo que está acordando cedinho nessa quinta-feira aí, feriado, para participar do quarto dia. Nós estamos no quarto dia do ciclo de palestras Inclusão Escolar. Os desafios entre o real e o ideal. Nossa palestrante de agora, às 10 horas, é a Ana Carolina Amaral. Ela é pedagoga, psicopedagoga, professora da rede pública de ensino. E ela vem falar com a gente a respeito dos desafios da inclusão escolar na rede pública de ensino. A Ana Carolina é professora da rede municipal de Seropédica aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todo mundo que vem chegando e me digam se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo, a imagem está ok, o som está ok aí para vocês. Bianca Andrade, bom dia. Tânia, mais uma vez aqui presente, muito obrigada, Tânia. Carla Cristina também. Eu estou vendo aqui nomes que vêm se repetindo ao longo da semana inteira, pessoas que estão aqui frequentemente participando de todas as palestras, muito obrigada. Consuped, Lívia, bom dia. Josilene. Fala ok, imagem ok? Tudo ok, gente? Que bom. Então eu vou chamar a nossa convidada para a gente começar então a nossa live, a nossa palestra de hoje, tá legal? Josilene dizendo que tá tudo ótimo, que bom. Ó, o nosso dia hoje vai ser recheado de 3 palestras, hein? A gente vai ficar aqui junto praticamente o dia inteiro hoje. Oi, Ana Carolina. Olá, tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Bom dia a todos. Pessoal, Tá me essa é a Ana escutando Carolina. bem? Eu consigo te escutar. Todo mundo consegue escutar a Ana Carolina? Coloquem aí, por favor, se a imagem dela está chegando, o som dela está chegando aí para vocês. Vamos ver, esperar as respostas aqui. Sim, Josilene, vai ser um dia maravilhoso. Sim, eu Amém. espero. A Suzy respondeu que está ok. Ana Carolina, a Lívia está te dando bom dia. Bom dia, Lívia. Que bom te ver por aqui. Som e imagem ok, Ana. Todo mundo aqui está dizendo que está ok. Bem, então vamos Ah, que começar aí, bom. enquanto as pessoas vão entrando, vão chegando, porque hoje eu tive que acordar as pessoas todas mais cedo, né? As palestras estão começando no meio-dia, 4 horas, e hoje começou às 10, mas também hoje é feriado, então, Uhum. professor, né, acho que hoje não está preso a fazer aula online, a fazer planejamento, enfim, então acho que a gente tem mais tempo livre hoje para acompanhar as palestras. E até por conta disso eu coloquei, em vez de 2 ou 1, 3 palestras para a gente poder ficar aí o dia inteiro juntos. A Ana vai começar se apresentando, falando quem ela é, sobre o trabalho dela. Eu falei um pouquinho aqui para vocês, mas é sempre melhor a pessoa se apresentar, né, gente? Ana? Então, eu sou Ana Carolina, sou pedagoga e psicopedagoga, atuo na educação há mais ou menos 20 anos. Pois já tem algum tempo que eu sou da rede pública de ensino, mas no início da minha carreira eu era da rede particular. E então eu tenho essas duas vivências, né? Tanto a vivência da rede particular, tenho uma visão, né, de algum tempo atrás, é claro que muita coisa mudou, mas também tenho a visão mais recente, a visão da rede pública de ensino, né? E trabalho na sala de atendimento especializado com educação especial. Então eu vivo isso 24 horas por dia, porque apesar da gente estar, né, em casa, nosso trabalho não parou em nenhum momento.
E aí a gente dá assistência nesse momento para os pais, né? Para estar orientando a como fazer em casa as atividades que eu mando. Lembrando que as atividades que eu mando não são atividades, pelo fato de eu ser uma psicopedagoga, muitos acham que a gente faz esse atendimento na escola. Atendimento especializado na rede pública, ele não é uma terapia, ele é simplesmente estratégias pedagógicas que a gente faz com as crianças que são portadoras de alguma deficiência ou de algum transtorno. Então, essa é mais ou menos a minha história, né, que eu tenho para falar sobre mim, né? Então, eu vou começar falando sobre um artigo que tem na lei que me chama muita atenção, que a educação é para todos, né? Eu vou rapidamente assim, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Ou seja, a inclusão, no meu ver, começa lá no início, lá na matrícula da escola, né? Por que que eu falo isso? Porque quando um pai de uma criança que é portadora ou de uma deficiência ou de um transtorno, ele precisa muito buscar em que escola ele está incluindo seu filho, em que escola ele está escolhendo. Por quê? Existe, apesar de trabalhar numa rede pública, né, a cada escola, esse projeto lógico da escola é que vai dizer se ela é realmente uma escola inclusiva ou se ela não é uma escola inclusiva, porque tem escolas, a grande maioria, a maioria que eu vou dar exemplo agora, é muito particular, tá? A grande maioria foca no resultado, não no aluno, né? Então você tem que primeiro buscar qual tipo de relação aquela escola tem com as crianças, né? Que tipo de proposta a escola oferece. Antes de chegar até a escola, procure pais, procure referências, né, daquela escola, procura conversar sobre aquela escola. Ah, como seu filho, pode ser ele com transtorno, com deficiência ou sem também, como seu filho é recebido, é acolhido naquela escola. Você escutou coisas boas? Então vou visitar essa escola. E aí, no ato dessa visitação, você procura estar conversando sinceramente com esses que vão estar te recebendo ali, com a equipe ou com a secretária escolar, que vai estar passando para você todas as informações necessárias. Então, para mim, a inclusão começa logo de cara no ato da matrícula. Por que que eu estou falando isso? Porque eu tive duas experiências no ato de matrícula que, se tivesse sido honestos, de repente a reação seria outra, né? Logo no início da minha carreira, lá com 18 aninhos de idade, né? Acabei de sendo formada como professora, bem no início. A escola era privada na época. A escola fazia, no ato da matrícula, uma entrevista com o responsável, perguntando se tomava algum tipo de remédio, se tinha algum tipo de indicação médica ou alergia, essas coisas iniciais que a escola geralmente pergunta. Essas fichas iam para nossas mãos, para a gente saber com que tipo de aluno a gente estaria em sala de aula, se era um aluno que precisava de alguma adequação e tudo mais. Teve uma mãe, no meio desse tudo, que falou que a criança tinha problema de coração, que não podia correr, que não podia ser contrariado e tudo mais, um monte de referências ao coração. Não podia fazer educação física, tudo tranquilo. Fizemos todas o que ela pediu, né? O garoto realmente não participava da educação física, só olhava e participava de outras maneiras, não podia fazer aquilo que ela tinha especificado na ficha. Um belo dia, dando minha aula com 18 anos de idade, o menino convulsiona em sala de aula. E Gente, aí, para quem não tem, é o primeiro ano, sua primeira turma,
E aí você não tem nenhum tipo de experiência naquilo. Então, se eu soubesse, de fato, no ato da matrícula, se aquele responsável tivesse, na verdade, sido honesto naquilo que ele estava se propondo, mas ela tinha vergonha de dizer que ele convulsionava, né? De dizer o que de fato ele tinha. E aí nós fizemos a gente socorreu a criança, levamos para o médico e tudo mais. E uma outra história já foi na rede pública, né? Também comigo. Hum. Depois, o menino veio de uma transferência. Eu era da classe de alfabetização. E o menino veio de uma transferência de uma escola para outra. E como de praxe, também na nossa escola, na rede pública, também se pergunta: toma algum tipo de remédio? Tem algum tipo de alergia? Aquela coisa inicial, né? Como eu falei antes. A mãe falou que não. Não, o menino era super saudável e tudo bem. Primeiro dia do menino na escola, também me convulsionou em sala de aula. E aí você vai e assim, só que eu já tinha visto uma convulsão, né? Então eu já sabia como reagir. E aí vai você novamente conversar com essa mãe, tentar perguntar o que de fato essa criança tem. E na verdade, essa criança estava sendo transferida porque ela, na verdade, ela tinha um transtorno de personalidade. E aí fazia acompanhamento psiquiátrico. Uhum. Então, ora ele ficava agressivo, ora ele era uma criança muito amável, muito participativa, mas quando ele se transformava assim, na questão da agressividade, podia vir quantos funcionários quisesse, que ninguém conseguia acalmar o menino. Né? Então, eu acho que no ato da matrícula, essa conversa inicial com a equipe da escola, ela é de suma importância. A inclusão começa ali, quando você de fato recebe o aluno e recebe o aluno por completo, por inteiro. Uma coisa que eu gosto muito da escola pública, que eu defendo, que a gente não faz acepção de pessoas, né? Realmente essa questão a educação é para todos, porque de fato nós temos nós não recusamos aluno pelo fato de ele ter algum tipo, algumas escolas particulares que eu já visitei, como psicopedagoga e tudo mais, elas têm, não, quando sabe que a criança ou possui algum tipo de deficiência ou algum tipo de transtorno, já não quer receber mais a matrícula. Né? Quantas e quantas histórias eu escuto, aí eu estou falando como psicopedagoga lá do consultório. Quantas e quantas histórias eu escuto de negação, pelo fato de quando descobre que a criança precisa de um apoio ou de uma estratégia, e aí fala que a turma já completou, que já possui crianças especiais naquela turma, que não pode estar recebendo. Então, a inclusão ela começa de fato, no meu ver, no ato da matrícula. A exclusão, e quando você né? vai conversar... Exato. A exclusão. Algumas escolas elas já recebem prontamente a criança, sem fazer acepção de pessoas. E aí eu acredito que a inclusão ela vai se dar num processo normal. E a exclusão também se dá no ato da matrícula, como você está colocando. Né? Então, infelizmente, a gente passa por esse processo tanto na rede pública quanto na rede privada. E aí, uma coisa que eu também quero estar colocando para vocês é o seguinte: quando você for visitar essa escola que você recebeu boas indicações, né? O que eu tenho que procurar nessa escola? Tem que ver se a escola ela vai ser sua parceira, porque a inclusão ela não se dá em um único ambiente, ela se dá em todos os momentos. Ela não se dá somente em sala de aula, ela se dá em todos os momentos que a criança esteja. Eu gostei de uma palestrante que você colocou,
que ela falou assim, a criança tem que estar na escola. Não é que ela deu 10 horas da manhã e ela não consegue mais ficar, ela citou esse exemplo, ela não consegue mais ficar e eu vou excluir essa criança, vou mandá-la para casa. Não! A inclusão se dá em todos os momentos, né? Então, isso que é importante ser colocado, porque muitas pessoas acham que aquela criança. É claro que se houver uma necessidade médica real e a criança não consegue, que eu já tive crianças com uma regressão muito grande, Hum. né? E aí precisava de fato sair às 10. Mas aí havia um laudo médico, né, para fazer novamente uma adaptação e aí, nisso a gente aplicava, a gente cedia essa questão da redução do horário. Porém, cada caso é um caso. Já pensou? Eu fiquei refletindo sobre isso. Já pensou, né? No meio dessa pandemia toda, no meio disso tudo, se o médico falar, eu não sei trabalhar com a pandemia. Você já pensou? Né? Se a gente pega e fala assim, olha, não vou atender esse caso porque é Covid e eu não sei trabalhar com a Covid. Uhum, Eles não têm essa oportunidade de se recusar. Até porque é um crime se recusar. uhum. Eles não podem falar, não sei. Tá todo mundo no início da pandemia estava tateando, sem saber o que de fato fazer. Aí agora que as coisas já estão mais claras, é, já foram mais pesquisadas, né? As pessoas começaram a já criar meios, métodos, medicamentos, vacinas, estão tudo já sendo desenvolvido para isso que isso passe logo. Então, a mesma coisa acontece com o professor no início É. do ano letivo, né? Ele acabou um ciclo, encerrou um ciclo com uma turma, no próximo ano é uma outra turma e com outros desafios. Eu não posso Uhum. escolher o aluno, eu não posso escolher o aluno que eu vou lidar. Ah, não, eu não tenho capacidade para tal. Nós, professores de formação, devemos ser eternos pesquisadores. Novamente, falando agora como o médico, né? O médico ele não pode parar porque a ciência não para, não é verdade? Não pode Uhum. parar de estudar. Aquilo que no ano passado estava se falando, hoje em dia já não se fala mais tanto, né? Lembra da coisa do ovo? Ah, o Uhum. ovo faz bem, o ovo faz mal, né? Quantas e quantas críticas, quantas e quantos estudos tiveram em cima? Mesma coisa é o professor. O professor, ele precisa estar todo momento buscando informação sobre o seu aluno. Mas para que isso de fato aconteça, precisa que no ato da matrícula seja muito claro e muito preciso no que o seu filho pertence, né? O que de fato, qual a necessidade real do seu filho, né? E quando eu falo em você buscar essa parceria com a escola, eu falo em tudo. Você precisa ser amigo da escola em todos os momentos, precisa se fazer presente, estar presente, colaborar com o professor quando for necessário colaborar, porque às vezes ele não vai saber de tudo. E aí você, como tem esse convívio 24 horas por dia com a criança, você sabe das preferências dela, você sabe do que chama atenção, do que não chama. Então, essas dicas você pode estar passando para o professor no início do ano, naquela conversa, né? Naquela questão de escuta. Outra coisa que eu acho fundamental você analisar antes de matricular a criança na escola, o acesso, Uhum. tá? Porque na escola onde eu recebo, eu digo que eu sou privilegiada, tá? Porque eu trabalho numa escola onde tem acesso para as crianças. Lá a gente trabalha com banheiro para acessibilidade. Nós temos a sala de atendimento especializado. Nós temos orientadores pedagógicos. Nós temos diretora, secretária escolar. Nós temos uma equipe bem bacana. Mas a gente sabe que a realidade não é totalmente essa. Que nem sempre a, a,
nem toda escola tem acesso. Então, você precisa saber se aquela escola que você está querendo colocar o seu filho, se ela realmente está preparada para recebê-lo. Uhum. Porque não é. Às vezes a gente acha que eu estou sendo. Você está numa escola e você acha que essa escola vai ser bacana para o seu filho, mas aí você começa a ver que ele não está se desenvolvendo. O que está faltando para aquela criança? Será que na hora do recreio, na hora da merenda, ele está está conseguindo interagir com o outro, né? Está conseguindo sentar no refeitório? Isso tudo é muito importante para a criança. Eu digo que depois eu vou até voltar nesse assunto um pouquinho mais lá para frente, mas toda a escola ela precisa ser inclusiva. Eu que trabalho na rede pública, eu digo que eu sou da sala de atendimento especializado, ok. A inclusão se faz só comigo, ou só com o professor, ou só entre mim e o professor. Não! A tia da merenda faz parte da inclusão da escola. A tia que arruma as salas faz parte da inclusão da escola. Porque se não fosse elas, muitas das vezes, por exemplo, a gente tem casos lá eu tenho uma criança, uma menina, que ela não come de tudo. Ela não come. Então, o prato dela, ela tem que ser praticamente a mesma coisa sempre. Então, a tia da cozinha já sabe disso. A gente precisa conversar com ela. Uhum. Sabe? Olha, tia, na hora que vier a fulaninha, vem e faz o pratinho dela dessa forma. E a tia da cozinha na mesma hora, prontamente faz. Então, isso, a criança tem que estar incluída em todos os momentos da escola, né? Porque em todos os momentos ela está aprendendo, né? Uhum. Aprendendo com o outro. E aí, você precisa verificar isso tudo antes de fazer a matrícula em si. Porque se você não fizer essa pesquisa, esse contato inicial, o que pode acontecer é você passar um ano letivo frustrado, porque o seu filho não foi incluído da forma que você gostaria que fosse. E aí você vai acabar o quê? Desistindo dessa inclusão. Achar que a inclusão é uma utopia. E não é. Não é. Ele só pode estar no local errado. Né? Uhum. Então, nós temos, por exemplo, como você me apresentou, eu sou do município de Seropédica. Nós não somos um município muito grande. Nós somos um município pequeno, com 44 ou 45 escolas. Então, todo mundo conhece todo mundo. Né? A gente conhece o professor da outra escola lá de longe, a gente conhece o diretor, todo mundo se conhece todo mundo. Então, é muito fácil você ter informações. E uma coisa também que eu gosto do município onde eu atuo, quando os casos de deficiência são grandes, né, eles fazem uma triagem antes. Eles fazem uma triagem para saber em que escola se comporta aquela Uhum. criança. Que escola ele pode estar direcionando aquele pai. Né? Como eu te falei, a minha escola é uma escola que tem acessibilidade. Então, lá a gente encontra crianças cadeirantes. Lá a gente encontra crianças com dificuldade na hora de andar, né? E entre outras, porque uma coisa que eu queria também colocar bastante é essa questão: quem é o aluno inclusivo? Uhum. Né? Porque a gente, quando pensa no aluno inclusivo, a gente só pensa, pelo menos a maioria, né, se remete ao autista, né? E existe vários tipos de autista. Existe autistas verbais, autistas funcionais, autistas não funcionais, autista não verbal. Existe autistas com várias comorbidades, né? Então, assim, existe o que a gente vem na cabeça de imediato é autista. Só que a demanda da rede pública não é essa. A demanda da rede pública é, sim, os autistas, nós temos vários nas escolas, e também temos muitos deficientes intelectuais.
Nós temos muitos com paralisia cerebral. Eu lembro que a minha primeira turma, eu sempre fui premiada, né? Sempre. Eu, na primeira turma do ensino público, do ensino público, eu recebi uma criança com paralisia cerebral. Até então, para mim, era uma questão desconhecida. Eu não era psicopedagoga na época, né? Inclusive, foi na rede pública de ensino que eu tive a oportunidade de me formar. Eu gostaria até de ressaltar isso, uma coisa que eu gosto muito da rede pública. A gente está sempre se capacitando, né? Sempre tem aqueles cursos que, às vezes, alguns professores ficam de cara feia por fazer, mas que são essenciais para a nossa formação. Então, assim que eu entrei na rede, em 2014, foi aonde me veio a oportunidade de ter o conhecimento na área da psicopedagogia. E foi lá durante 2 anos, dentro da prefeitura, a universidade ia para lá, e foi lá onde a gente se capacitou. Então, a gente formou, o município formou muitos professores que hoje são psicopedagogos, justamente para poder ter esse olhar diferenciado para a inclusão. Né? Porque a demanda do meu município ela é muito grande. A gente recebe crianças até de outros municípios. A gente recebe crianças de Nova Iguaçu, a gente recebe crianças do Rio, né, que às vezes procuram lá. Então, assim, a demanda do nosso público é esse. É uma gama de possibilidades. Eu digo que eu tive oportunidade e tenho oportunidade de estar com crianças com diferentes patologias, né? Então, a gente tem que sempre estar se capacitando. E eu queria até te agradecer por isso, porque o fato de a gente estar conversando sobre inclusão em plena pandemia e o fato de terem pessoas que estão aí nos olhando nesse momento já mostra que o quanto o outro é preocupado em estar recebendo ou o seu filho, ou o seu aluno, né? Ou até mesmo o seu paciente, dependendo da formação da pessoa, o quanto o outro é preocupado de ser inclusivo, né? Porque eu acho que a gente tem que se munir disso, né? A gente está em casa, né? Aproveitar o tempo justamente para poder refletir sobre essas coisas que às vezes você acha que não está funcionando, né? Quando você fez o convite, e eu fiquei a semana inteira refletindo sobre as minhas medidas, como eu faço, quem eu sou, né? Para poder estar justamente passando o mais perto do ideal possível, né? Eu queria até falar para quem está nos assistindo agora que esse momento não é um momento de aprendizagem, é um momento de reflexão, né? Porque o que eu tenho para passar é um momento mais para... E o que eu espero que seja feito hoje é que vocês, até que estão aí nos escutando, reflitam, né? O que eu tenho feito pelo meu aluno que precisa dessa inclusão, né? No meu caso, na pandemia, como que eu faço para poder estar atendendo esse aluno? Eu oriento os pais. Eu oriento, eu tenho, claro que eu faço atividades, envio esses pais buscam na escola e eu oriento esses pais a estar fazendo com a criança para que aquele momento não seja, para que a criança não pare não fique parada dentro de casa sem fazer nada e possa vir a regredir. Então, Ana, oi, desculpa te interromper. É que você começou a falar das atividades que você faz com seus alunos. Eu queria até tirar um pouco do foco do que você está falando, porque ontem a gente teve a palestra da Rafaele falando sobre como trabalhar a inclusão escolar na pandemia. E alguns
algumas pessoas que estavam acompanhando a palestra queriam entender um pouquinho mais como faz a inclusão na rede pública. E você está falando sobre isso nesse momento, né? Como é que está sendo o seu trabalho de incluir o seu aluno com necessidades especiais nesse momento de pandemia? Como é que está sendo as atividades online e na rede pública? Você que é de Seropédica, é uma rede pequenininha, para quem conhece o Rio de Janeiro, o município de Seropédica ele é minúsculo, ele é muito pequeno, a rede ele é pequena. O município em si é um município carente, é um município que de muitas dificuldades, de muitas deficiências, e você está falando aí para mim de uma coisa que me surpreende, que é na educação parece que há aí uma preocupação com relação à inclusão escolar, isso é muito legal. E eu quero saber como é que você tem conseguido fazer a inclusão desses seus alunos nesse momento de pandemia, realizando atividades online, né? Como que está sendo, quais são as estratégias que você está usando, até mesmo, por exemplo, com crianças que não têm o acesso a esse serviço online que as redes privadas às vezes têm. Às vezes não, sempre tem, né? Então, foi importante essa fala porque, por exemplo, vou dar um exemplo até do meu filho que estuda na rede particular. Meu filho não parou em nenhum momento. Meu filho, ele somente transferiu a sala de aula dele para dentro do quarto dele. Que ele fica aqui no momento Então, meu filho não parou. E aí, a educação de seropédica, com todas as suas limitações, que a gente sabe que existe, ela também tentou, de todas as maneiras, para que esse aluno também não parasse. Mas como fazer se esses pais não têm, muitas das vezes, acesso à internet? Né? Então, como eles vão fazer? Então, como foi feito? Como foi pensado pela rede pública? Nós mandaríamos para nosso gestor, via e-mail, as atividades que deveriam ser feitas. Esse gestor imprimiria e 2 vezes na semana eles estariam na escola com uma equipe bem reduzida, às vezes um secretário escolar que mora perto, que não tem nenhum tipo de problema de saúde, vai estar se disponibilizando para poder estar indo lá num horário bem reduzido, que é de 8 a meio-dia. Então, os pais buscam atividades lá. E aí, só que tem pais também que têm a possibilidade de imprimir em casa. Então, o que nós fazemos? Né? Eu vou falar por mim. Quanto aos professores de turma, os professores de turma montaram um grupo de WhatsApp, onde eles vão tirando todas as dúvidas das crianças durante a quarentena. E aí eu não tenho turma, eu atendo individualmente esses pais. Então, o que eu faço? Eu forneço para esse pai a, a, a atividade que deve ser feita, e aí eu dou todas as orientações. O que eu estou trabalhando com a criança, o que ela deve observar e me dar de retorno. Né? Então, eu vou dando essa orientação. Mas é uma coisa bem importante ser falado também que muitos pais da educação inclusiva, que é o que eu trabalho, alguns visualizam e não te dão um retorno. Né? Então, eu respeito. Eu respeito porque é o que eu falei até para uma professora que veio conversar comigo, poxa, fulano de tal não está fazendo atividade. Eu falei, nem comigo. Mas eu respeito, porque a gente não sabe como está sendo para o outro, para aquele pai estar passando a quarentena. Então, eu trabalho com muito respeito dentro daquilo que eu me proponho a fazer. Os pais que, de fato, vão e me perguntam e me dão feedback, é muito gostoso de você escutar. Ver que esses pais estão tentando fazer um trabalho que não era deles, mas que eles estão tentando. Né? Isso é muito bacana e eu, assim, sou muito grata. Eu digo muito isso a eles. Eu agradeço muito, porque isso faz parte da educação. Não é somente o profissional que faz a inclusão. Não é somente o professor, mas é o pai também, a mãe, o responsável que cuida daquela criança,
Todos da família devem, a sociedade deve participar disso, né? Então, todos têm que ser inclusivos. Nesse momento que estamos vivendo, tem retornos muito bacanas, muito legais, de pais que às vezes não vão à escola, imprimem em casa e falam, olha, tá bacana o trabalho. E tem pais que, de fato, não me respondem, né? Então, assim, eu também não... todos os dias eu mando mensagem e aí eu fico na espera, tentando escutar. É uma coisa importante a ser falado. Eu escuto muito. Eu sou muito ouvinte. E aí eu deixo os pais falarem, porque aí você pode, nesse momento de estar dando um apoio, dar um aconchego, dar um acalento a esses pais, né? Porque já não sabe muitas das vezes o que mais fazer para aquela criança, né? Então, esse é um momento até mais do que de educação propriamente de conteúdo e de mais para repensar no que de fato vale a pena. Quando eu assisti uma live sua, acho que semana passada, não foi de inclusão, foi uma outra live sua, e eu falei justamente isso, que era o momento de repensar. De fato, é o momento de repensar, né? O que está funcionando? O que de fato tem valor, né? O que ficou dessa pandemia? Essa pandemia, ela veio de fato te mostrar que muita coisa pode ficar em segundo plano, mas a sua família não, o seu filho não, a sua saúde não. Então é importante que a gente reveja nossos conceitos, né, do que a gente estava dando prioridade antes e para que de fato é prioridade. Essa pandemia ela veio justamente, acho que o lado bom da pandemia foi esse. Foi o fato de nos fazer refletir e parar para analisar, falar, não, calma aí, eu preciso dar mais atenção ao meu filho. Meu filho sente essas dificuldades. Muitos pais também que não têm nenhum tipo de laudo estão percebendo na pandemia a dificuldade do filho. Né? Então, eu tive algumas ligações na semana passada, justamente na procura, porque tem gente percebendo na pandemia que, olha, não está normal, não está conseguindo acompanhar, não estou conseguindo ensinar, e a fulaninha tem tantos anos de idade e não consegue. Isso é importante. Esse é um olhar que a gente quer que os pais tenham. Não é só deixar para a escola o fato da aprendizagem. Eu acho que é um conjunto. É um Verdade. conjunto de ações. Porque você já pode perceber, você que tem toda essa vivência, né, tanto da Escola Pública do Rio, quanto do seu consultório, você pode perceber o quê? Quando um pai dá toda a assistência necessária e quando o pai não dá. Né? Às vezes paga somente a terapia. Paga somente, mas ela não te escuta. Ela não te dá o retorno que você precisa. E aí, aquele acompanhamento ele vai ser mais difícil. Mesma coisa é no âmbito escolar. Se você não der assistência ao seu filho, não importa a idade que ele tenha, ele é seu filho. Você precisa cuidar da parte educacional dele. Né? Então, eu acho que foi um momento de refletir, de se conhecer, conhecer a necessidade da sua família e batalhar por ela. Eu acho que esse é o recado que a pandemia veio nos dar e também de nos reinventar, como você falou. Como vocês têm conseguido com um município tão pequeno, né? Força de vontade. Força de vontade. Sabemos de todas as carências. Não está sendo a mesma coisa que um colégio particular? Não. Mas não nos lamentemos por isso. Receba de bom agrado o que está sendo colocado. E não pare, né? Não pare de acreditar que as coisas vão dar certo. Porque somente quando a gente acredita que de fato as coisas acontecem. Né?
E aí, o que eu queria falar para vocês, por exemplo, você fez a matrícula do seu filho, tem todo o atendimento tem toda a acessibilidade, a escola é inclusiva, mas e aí? Seu filho está lá e você precisa saber se que proposta aquela escola te dá. Na rede pública de ensino, não são todas as escolas que têm atendimento especializado, não são. Mas procure uma escola com atendimento especializado para que possa estar, porque qual é a função do atendimento especializado? É formar parceria com o professor de turma e ali traçar estratégias o ano inteiro para que o aluno possa aprender. E aí vem a questão que acho que já foi comentada nessa live, a questão dos conteúdos, né, serem adaptados. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade como psicopedagoga, de às vezes quando a gente chega na escola para estar conversando sobre a inclusão daquele aluno, às vezes a escola particular ela tem um pouco de dificuldade de incluir, de adaptar o conteúdo, acha que aquela criança vai aprender da mesma maneira. Não vai. Não vai. Você precisa, primeiro passo, conhecer o aluno. Primeiro você vai ver quais são as limitações que ele tem, né? Que tipo de abordagem você vai fazer. Isso a gente chama de sondagem, né? Aquela coisa que a gente faz lá no começo do ano. Vou sondar a minha turma para saber como a minha turma reage em diversos aspectos. E a mesma coisa você vai fazer com o seu aluno que é incluído. Você vai fazer uma sondagem e ali, juntamente com o que a professora da sala de recursos vai estar analisando também da criança, você senta com esse professor e fala, olha, eu acho que ele precisa iniciar desse aspecto aqui, e dentro daquele conteúdo de terceiro ano, de quarto ano, de primeiro ano, não importa a série do seu aluno, você precisa adequar a necessidade daquela criança. Não tem como você dar verbo se uma criança ainda não sabe formar uma frase, por exemplo. Então, você precisa primeiro ver qual é a necessidade real do seu aluno. Não a que você quer que ele faça. Não. A educação, ela passou muito já desse ponto, né? Antigamente, na época dos nossos pais, quem não se adequava saía da escola e não completava o ensino. Nós não somos mais dessa época. Tiramos esse pensamento, né? Por isso que a gente não via tanta gente incluída na escola antigamente, né? Porque as pessoas ou geralmente escondiam essas crianças dentro de casa, não é porque não tinha, não. Tinha. Só que geralmente escondiam essas crianças dentro de casa, ela não vai aprender. Desistia da criança. Agora não. Agora nós estamos falando de inclusão. Então, esse professor da sala de recursos, ele vai trabalhar em parceria, tanto com a professora quanto a equipe pedagógica da escola. Então, ele vai estar trabalhando em parceria com a orientação, com a coordenação, com a direção, ele vai estar trabalhando em parceria com todos, como eu falei lá na frente, na merenda, a tia que arruma a sala. Então, com todos. Todos precisam estar contribuindo para que aquele aluno de fato seja incluído, né? De fato aconteça a inclusão nessa escola. Então, esse é o atendimento especializado. A gente não é terapia, né? A gente não é, porque muitos pais falam assim, ah, não, ele já recebe na escola. Eu não preciso buscar uma terapia. Isso é uma coisa que eu ouço muito. Precisa. Precisa buscar terapia, sim. Se seu filho necessita ou ele tem uma necessidade especial ou ele tem algum tipo de transtorno de aprendizagem, ele precisa sim. Você vai ter que saber qual é o tipo de transtorno. Ah, uma coisa bem importante, pais que estejam me escutando, estude sobre o seu filho. Que tipo de necessidade o meu filho precisa? Porque às vezes a criança está com um psicopedagogo e não precisa de um psicopedagogo, ela precisa às vezes de um psicólogo ou de um fono, né? Então, não é um qualquer profissional. Que tipo de
profissional meu filho precisa naquele momento para poder estar aprendendo. Então, a sala de atendimento especializado, ela não é para crianças com dificuldade de aprendizagem. Veja bem, eu não estou falando déficit intelectual, estou falando de dificuldade de aprendizagem. Ela não é para esse tipo de criança, porque dificuldade de aprendizagem a gente entende que é uma dificuldade que pode ser superada. Essa é um tipo de dificuldade. Agora, quando se tem um transtorno de aprendizagem, aí já é outra história. Né? Então, dificuldade de aprendizagem todos nós temos. Em alguma área da nossa vida a gente vai ter. Né? Às vezes eu tenho com a dança, não sei dançar. Então, eu tenho uma dificuldade com a dança. Né? Então, não me arrisco. Não... Todos nós temos dificuldade de aprendizagem em algum aspecto da nossa vida. Mas a sala de educação, de atendimento especializado, não é para essas crianças. É para crianças que possuem deficiência ou algum tipo de transtorno específico de aprendizagem. E aí a gente vai estar abordando estratégias pedagógicas, não é psicopedagógicas, estratégias pedagógicas, porque eu estou dentro de um espaço escolar, eu não estou dentro de um espaço clínico, então eu vou estar abordando de maneira pedagógica, com uma estratégia pedagógica que melhor atenda aquela criança. Essa E sua aí, fala... uma coisa que eu... Oi, Ana, desculpa te interromper de novo. É que Não, que isso. essa sua fala também é muito importante para os professores entenderem que quando um psicopedagogo vai estar dentro da escola, ou o psicólogo também vai para dentro da escola, ele não vai para estabelecer um tratamento que seria feito no consultório, que é a terapia, né? No caso do psicólogo, a psicoterapia, no caso do psicopedagogo, as estratégias psicopedagógicas, as intervenções que a gente faz. Então, o professor que não tem conhecimento disso precisa também entender que o nosso trabalho dentro da escola é encontrar ferramentas para ajudar no trabalho do professor. A gente vai tentar ajudar no trabalho do professor, por isso que é muito importante, que nem você falou ainda agora, para estabelecer uma parceria com o professor. Então, muitas vezes eu vejo isso frequentemente acontecer, que a hora que o aluno vai para a sala de recursos, né, de sala de recursos, muitas vezes o professor se sente aliviado. Ah, que bom, esse é o momento que eu vou ficar livre de fulaninho. Vou agora conseguir atender toda a turma, ou que sobrou, né? Enfim, que ficou lá na turma. E ele simplesmente se separa desse processo. Ele acha que o aluno agora ele vai atender, né, receber o que ele precisa na sala de recursos, e ele se exclui disso. E não é assim que tem que ser, né? A parceria, e isso o professor tem que entender e tem que buscar do professor da sala de recursos também, se ele por acaso perceber que esse professor da sala de recursos também não está buscando a ajuda dele, o apoio dele, o auxílio dele. Então, essas duas informações que eu queria passar. Psicólogo e psicopedagogo dentro da escola vem para ajudar o professor no trabalho com o aluno. A gente vai trazer estratégias, intervenções dentro do pedagógico, dentro do ambiente escolar. Terapia, a gente faz em um ambiente separado, um ambiente controlado, individual ou em grupo, dependendo da forma que for realizada, mas são estratégias de intervenções completamente diferentes. Exato, exato. Eu acho que para ser também alguém que vai estar ali fornecendo ao professor a orientação necessária, você precisa se mostrar acessível a esse professor, porque muitas das vezes nós lidamos, não é o caso da minha escola, mas eu conheço professores que não são inclusivos, que não gostam da inclusão, acham a inclusão deveria acontecer numa escola especializada. Né? Se lá, nós temos lá no município a PAI, né? Que agora já está recebendo com outro nome, mas antes, assim que eu iniciei, lá a gente tinha a APAI, que até hoje faz a mesma função, mas hoje em dia recebeu outro nome, eu não gravei. E aí, a APAI são para crianças que, de fato, possuem uma necessidade maior. Mas nem todos são dessa escola, né? Nem todos são aptos para estar naquela escola. Alguns precisam estar incluídos, né, nas escolas regulares. Então,
alguns professores que eu conheço, eu já escutei falando que, ah, não, isso não deveria estar aqui, né? Fulaninho deveria estar na escola tal, uma escola especializada. Não, ele deveria estar sim. Então, você, como um professor da sala de recurso, entendendo a fala, você não pode ser o doutrinador de certo e errado, não. Você precisa passar que existem caminhos e que você pode contar com esse profissional para poder estar dando apoio, porque às vezes o que falta para um professor é o apoio, Uhum. né? E eu ia até falar, quando a gente entra na sala de recursos de uma rede pública, você tem uma demanda. Por exemplo, eu tenho crianças cadeirantes, né? Que você não movimenta o braço e a perna, porém não tem um movimento fino, não tem um movimento de escrita. Como eu vou trabalhar com essa criança na sala de recursos? Então, uma das coisas que eu me deparei no município, que era pouco, eram os recursos. Calma aí, eu tenho N situações aqui. E nem todos os recursos que eu tenho aqui servem para todos. Então, eu vou cruzar os meus braços e falar: olha, não tenho como trabalhar com essa criança. Não, foi onde eu me descobri fazedora de recursos. Uhum. Porque até então eu não tinha. E aí você começa a pesquisar. Eu falei assim: calma aí, eu preciso adequar esse material a essa criança. Essa criança tem essa necessidade. Então eu preciso adequar. E aí você vai. Foi quando eu comecei a criar as minhas próprias estratégias, né? Então, porque eu comecei a ver uma demanda muito diferente, porque cada ano é uma demanda diferente, que você vamos ter alunos novos, alunos inclusivos novos, novos desafios, nova demanda, e nem tudo o material que você tem, você consegue. Então, uma coisa que eu acho bacana é a capacidade que o professor da rede pública tem de criar, Uhum. né? Porque não tem nada na sua mão. Não tem. Uma vez eu escutei de uma mãe falando isso. Talvez vocês sejam até mais criativas que as que têm a oportunidade de ter todo o material, né? Porque a gente Uhum. faz do limão uma limonada, amiga. Então, a gente é obrigada a pensar, não, isso aqui serve para tal coisa, né? A gente acaba vendo um objeto, já imaginando e criando em cima daquilo, né? O que você poderia fazer de estratégia para aquela criança e tá atendendo a necessidade dessa criança. Uhum. Então, assim, a falta de recursos é uma realidade, fato, não tem como questionar, mas Burocracia eu não é? posso. Burocracia também faz parte, vi uma pergunta ainda agora falando, tem muitas burocracias que a gente não pode ultrapassar, faz parte, fato, mas... Não tem como, a gente é exatamente o que a gente estava falando. Quando chegou a pandemia, né? Ninguém sabia nada, como tratar. E aí foram correr atrás, não foram pesquisar, não estão fazendo vacinas e tudo mais, ninguém sabia o que Uhum, fazer, uhum, né? Nenhum país já estava preparado para isso. E aí aconteceu. E tivemos que nos preparar para isso, nos adequar à nova realidade. uhum, E isso que eu espero que um professor, ou ele professor de sala de aula regente, ou ele da sala de recursos faça. Se uhum. prepare para o seu aluno. Não deixe o seu aluno ser o finalzinho da turma, ficar lá, né, sozinho, né, sem nenhum tipo de objetivo. Inclua pais que têm filhos na escola, vão com eles em dias de festas, porque o aluno ele está ali todos os dias, ele se preparou, ele cantou, ele está ali querendo se apresentar e quando chega exatamente no dia de uma apresentação, o pai não leva a criança. Então fica a frustração para o professor que preparou alguma coisa para ele, fica a frustração para o aluno que vivenciou o mês inteiro aquele projeto e quando chegou justamente no dia não participou. Então, inclusão é isso. É você estar a todo momento participando.
Ana, né? É todo momento. oi, desculpa te interromper de novo, tô toda hora te interrompendo. Mas é que o tempo Não, está que acabando, isso? é que o nosso tempo está Ai, meu acabando. Deus! E eu queria que a gente fizesse algumas reflexões frente, né, diante de tudo que você falou aqui, para a gente poder estar fechando esse conteúdo aí tão maravilhoso. Tem vários coraçõezinhos subindo aqui, a gente pode mandar mais coraçõezinhos Que aí, bom, curtam. amém. É, e, e o que acontece? A gente está trazendo esse tema, na verdade, durante toda essa semana a gente vem trazendo vários temas dentro da questão da inclusão escolar, que nós sabemos que são temas polêmicos, que são temas que podem trazer aí questionamentos, críticas, mas que e se a gente não fizer isso, se a gente não trouxer esses temas, ninguém vai refletir a respeito. Ninguém vai refletir a respeito do que está sendo feito certo, do que está sendo feito errado dentro da rede pública, dentro da rede privada, dentro das famílias, dentro das escolas, dentro da sociedade, com o que se diz respeito à inclusão escolar. Então, existem burocracias que impedem que todas essas coisas que nós estamos comentando aqui aconteçam de fato? Existem. Mas a gente está aqui para aprender a ultrapassar essas limitações, aprender a lidar com essas burocracias. E é por isso que o professor, você estava falando agora, o professor da rede pública é tão criativo, eu diria que todos os professores são, mas o professor da rede pública ele tem o tempo todo não. O que o professor da rede pública tem é o não, sabe? É o não. A gente não tem recursos, a gente não tem uma escola preparada e a gente está sempre aprendendo a fazer. Eu tenho uma sala com 20 alunos aí com necessidades especiais, mas ainda assim a gente aprende a fazer, a gente dá o nosso jeito. Só que a gente tem que aprender a fazer isso unido, sabe? Independente da rede que a gente Uhum. esteja, se unindo. E essa união não é só professor-professor, essa união é professor-sociedade, é professor-pais. É entender o seu aluno e ajudar o pai que não entende o seu filho também. Porque muitas vezes o pai, o professor conhece mais do que o pai, né? A gente vê muito isso agora na época de pandemia. Os pais estão se dando conta das dificuldades que os filhos têm, que os professores já sabem há muito tempo. Mas ainda assim, procurar ter um olhar caridoso, cuidadoso com esse pai, um olhar zeloso, um olhar em que a gente saiba que muitas vezes o pai se nega a ver o filho da maneira que ele tem, pelas dificuldades que ele tem, porque é doloroso, porque é um luto. Você gerar durante 9 meses um filho e nascer aquela criança com os seus sonhos e as suas fantasias, porque você sempre quer que seu filho seja melhor do que você, e perceber que não, que para ele o mundo vai ser muito mais difícil. E aprender a lidar com esse luto, e aprender a cuidar dessa criança dentro de uma sociedade totalmente excludente, porque o Brasil é isso que a gente vive, né? As situações em que a gente vê aí de racismo, de preconceito com questão de gênero, é uma sociedade excludente, velada, essa exclusão, velada, mas acontece. E acontece, o primeiro lugar onde isso acontece muitas vezes, infelizmente, é na escola. Então, o nosso papel aqui é de trazer reflexão, trazer ajuda às pessoas de esclarecimento, para que todo mundo saiba que há condições de fazer uma exclusão de qualidade, desculpa, inclusão escolar de qualidade. A gente está trazendo isso para vocês. E a fala da Ana Carolina foi maravilhosa. Muito obrigada, viu, Ana? Por nada. Eu que te agradeço, porque é uma coisa que me toca muito desde quando eu me formei lá atrás, né? É uma coisa Uhum, que, porque eu acreditei, me foi ensinado, acho que todo professor um pouco sonhador me foi ensinado que a educação é para todos, independente da sua raça, independente da sua deficiência, independente, ele é para todos. Gente, o uhum, sol nasce para todos, a educação nasce para todos. Então todos merecem receber uma educação de qualidade uhum, e é por isso que a gente está aqui nessa semana tão brilhante, assim. Eu acho que foi muito legal vir esse tema à tona, porque é uma questão que, como eu te falei, eu comecei a refletir, né? Eu comecei a pensar sobre tudo, sobre as minhas ações, a repensar a minha maneira de agir, aonde eu estava falhando, porque apesar de trabalhar isso, eu sou humana, gente. Professor é uhum. humano, os pais também são humanos, então vai ter momentos que a gente vai dar aquela murchadinha, falar assim: ah, não, não consigo mais. Mas você precisa ter o outro para voltar e te conscientizar, falar, e você vai deixar tudo que você investiu até agora para trás, É né? verdade. Então, não, Quando não, a gente fala continue se conscientizando, isso, quando a gente fala continue de se conscientizando. deficiências, né, Ana?
Ou desculpa de novo. Quando a gente vai acabar, termina, conclui que vai acabar. Faltam 20 segundos. Não, só peço a vocês que continuem se conscientizando, continuem buscando novas informações, não permita que o desânimo chegue na frente. Tá bom, Tá Ana. bom? Muito É isso. obrigada, viu? Ó, meio-dia a gente está de volta, gente. Obrigada, Ana. Muito Com feliz, viu? certeza. Coraçãozinhos aqui para você também.